Qual que é o meu? Nossa, presunto e queijo, parece. Então, voltando e recapitulando, tá bom? Vamos vou voltar lá em Lucas, tá bom? Lucas 18. Dá 10, Robert. Não falei nada. Lucas 18, que vai nos dizer assim, ó, Lucas 18:1, que vai dizer assim, ó, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Agora eu até completei. Então, novamente, tá? A oração não é vontade. Oração não é porque você, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Oração é dever. Devemos orar. Oração é dever. Coloca isso. Se você, a gente já estudou sobre isso, sobre oração, a gente já apresentou falando sobre isso. Se você não ora, você está cometendo um grande erro da sua vida. Você está cometendo um problema seríssimo para você, tá? Então, a oração, ela é um dever do cristão. Tá? Até porque a gente sabe que a oração ela vai nos levar sempre a outras posições. Ó, o Nicolas está aqui. É isso? Oi, Nicolas, fala oi. Isso, fala oi. Agora, ouve bem. Tá bom? Então, a oração é dever. Mateus 6:6 vai nos dizer assim, ó, esse é o conhecido, né? E quando orardes, começa já assim, Jesus falando, e quando orardes. Mais uma vez, então, Jesus aqui, e é Jesus quem está falando, não é apóstolo Paulo, que também tem muita, vamos dizer assim, é um cara que a gente deve levar sempre muita consideração. Apóstolo Paulo não foi qualquer um que falou, Jesus falou, tá? Então, a oração, ela é importante. Então, assim, não vamos questionar aqui quem ora, quem não ora, tá? Cada um sabe de si, cada um vai pagar conta de si mesmo a Deus, como a palavra diz, né? Quando Jesus vier, o que você vai ter em suas mãos para dar para ele. Então, assim, se você é uma pessoa que não ora, ou ora muito pouco, eu oro para refeição. Você tá meio complicado. Desculpa, mas assim, eu sempre também coloco esse ponto de opinião minha própria, pelo pouco que eu conheço das escrituras, que assim, se você não lê a palavra e se você não olá, se você não lê a palavra e se você não ora, olá. Se você não lê a palavra e se você não ora, infelizmente, os dias maus que você tiver na sua vida, e todos nós temos nossos dias maus, você vai sucumbir. Você tem muito mais facilidade de sucumbir, porque o inimigo, ele sabe exatamente como agir na nossa vida, tá? Ele sabe exatamente. Por isso que os grandes avivalistas, né, os grandes homens que já passaram por esse mundo, sempre posicionavam-se sempre posicionavam-se da mesma forma, que era o quê? Dizendo que uma pessoa um cristão, ele precisa sempre estar em uma vida de oração, porque é quando nós estamos, né, como dizem, quando você tá com o joelho no chão, aí é que Satanás tem medo de você. Se você está de pé, você está servindo na igreja, você está fazendo, igual eu tô aqui, sendo liderando esse GC, até aí ele não se preocupa tanto. Até aí ele não se preocupa tanto. Agora, se ele pega uma pessoa que realmente tem uma vida de oração, intimidade na palavra, aí sim, essa pessoa com certeza está na listinha número 1 lá do inferno, como a gente diz, tá? Então a gente precisa ter muito, muito cuidado com isso. Se a gente não tem tempo, arrume tempo. Vamos colocar dessa forma, arrume tempo. Faça o seu tempo. Coloque isso como algo primordial para a sua vida, até por conta de que a gente está vendo agora, o tempo que a gente está vivendo, e eu particularmente, eu conheço alguns cristãos que estão, de certo modo, em dois sentidos. Ou estão desesperados, ou estão vivendo sem sequer lembrar da palavra de Deus. Vivendo como se isso fosse uma ocasião do acaso. É quase, eu diria que você pensar isso, que as coisas que acontecem são ocasiões do acaso, é quase como se você também acreditasse que o homem veio do macaco, tá? Não é verdade, você já sabe disso. Já partindo para uma parte mais finalizada,
o verso 43 de Atos 2 vai nos dizer assim: em cada alma havia temor. Então, nós precisamos andar em temor a Deus, tá? Temor a Deus. Temor é pelo menos para mim, alguém depois pode, se tiver uma ideia diferente, pode falar. Para mim, o temor a Deus é você, num raciocínio fácil, é você respeitar a Deus. É igual aquele filho, sabe? É aquele filho que o pai chega e fala assim: olha, que o menino tá afim de aprontar, tá afim de abrir uma torneira de água. E aí o pai olha e fala para ele assim, ó, não faça. E ele tá com a vontade, mas ele não faz porque ele respeita o pai dele. Tá? Temor não é medo. Você não tem que ter medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Se alguém um dia olhar para você e falar, o temor de Deus é você ter medo de Deus. Não existe. O amor lança fora todo medo, né? Em Deus não há medo. Não há isso com Deus. Mas o temor é você ter um respeito. Respeito na sua palavra, respeito na sua doutrina, respeitar e obedecer a Deus. Isso é o temor. Vamos colocar, pode colocar aí para você, ficar fácil de lembrar. Temor a Deus é eu respeitar e ter obediência a Deus. Se você caminha nesses dois propósitos, você está tendo temor a Deus, tá? Versos 44 e 45 nos dizem assim, ó: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Tá? Então isso era uma prática lá na igreja primitiva muito comum. Que era o quê? Ninguém estava procurando ser dono de tudo. Muito pelo contrário. Havia a verdadeira comunhão ali naquele momento, onde se alguém tem 10 e o outro não tem nada, o que tem 10 distribui para o que não tem nada, para também ter igual. Isso era uma coisa que havia naqueles dias. Tá? Aqui eu não estou dizendo para você sair vendendo sua casa, seu carro, enfim, tirar todo o seu dinheiro do banco e... Não estou dizendo isso. Mas, sim, você, novamente, como eu falei lá no comecinho, a gente precisa estar atento às necessidades dos nossos irmãos. Né? Muitas vezes, às vezes a gente pode estar lá eu vou usar um exemplo, tá? Às vezes a gente pode estar indo lá comer num restaurante 2, 3 vezes por semana e tal, e a gente tem um irmão do nosso lado que está precisando às vezes de uma cesta básica e a gente não faz isso. Então isso aliás, não é o tema que a gente tem que tratar, mas para deixar pontuado aqui, isso aliás é um pecado aos olhos de Deus, tá bem? Deus fala para que a gente cuide dessas pessoas, para que a gente tenha esse ponto de vista, tá? Então, novamente, não estou dizendo para você comer arroz, feijão, ovo e todo o seu dinheiro sair repartindo, mas ore sempre para Deus para que você possa distribuir na justa medida aquilo que Ele te dá, tá? Para que Ele possa te auxiliar, para que você prospere, mas para que você ajude outras pessoas, para que às vezes você dê uma cesta básica, igual eu postei essa semana no nosso grupo, para que a gente possa esse auxílio, para que a gente possa dar. Eu não tenho como dar uma cesta básica, eu tenho como dar R$5 para ajudar, R$10, né? Para comprar um feijão, que hoje está caro, feijão, R$10. Enfim, dê os R$10 se você tem essa condição. Ajudar. Lembre-se sempre da parábola daquele homem que começou a plantar, e ele conquistou tanto, e um dia ele olhou e disse: agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer celeiros. E à noite, e Jesus então disse o quê? À noite vão te pedir a sua vida. E aí ele diz, né, aquela frase tão conhecida, né? Louco. Então, ou seja, não sejamos loucos, tá? Não sejamos loucos em pensar apenas em conquistas, riquezas. A gente precisa sempre saber equilibrar. Para a gente saber equilibrar isso, o que eu estou dizendo saber equilibrar? Olha, eu tenho sonho de conquistar isso e eu quero conquistar, ok, não é problema. Mas saiba também que na mesma medida que você conquista, você precisa estar ajudando. Você precisa auxiliar pessoas que necessitam. Porque se Deus dá a você riquezas, se Ele te dá prosperidade financeira, Ele não está te dando à toa. Ele não está te dando apenas para você ir passear. Ele está te dando para que você também seja auxílio
na vida de pessoas. E não, o auxílio não está só em você orar, você interceder e você ajudar com palavras a pessoas, mas também está em você até muitas vezes prover na vida de pessoas, tá bom? Isso é um entendimento, é uma explicação, não, novamente, não estou aqui dizendo que cada um está fazendo isso. Muito pelo contrário, até porque eu não conheço a vida de ninguém aqui, não sei o que você já fez, o que você deixa de fazer, mas é algo que você tem que pensar, tá? Verso 46 é interessantíssimo, porque diz assim, ó, diariamente perseveravam, olha a palavra que se usa aqui, perseveravam unânimes no templo. A palavra que eu quero pegar aqui é essa palavra, perseveravam. Perseveravam. Mais uma vez a gente volta na unidade, a questão da unidade cristã. Que é o quê? Você não vai vencer sozinho. Desculpa, mas você terá muita dificuldade se você for viver a sua vida cristã sozinho. Se você for viver a sua vida cristã apenas achando que porque você estuda a palavra, porque você conhece demais a palavra, porque você ora muito, então ali você está livre de todas as coisas. Muito pelo contrário. Novamente, dias maus chegam para todos nós e tem dias maus que chegam onde a nossa fé, ela verdadeiramente ela é abalada. E num dia como esse, quando essa fé verdadeiramente é abalada, a gente vai precisar de um próximo. Então nós precisamos perseverar unânimes. O perseverar unânimes é exatamente o sentido do corpo de Cristo. Ou seja, você não vence sozinho. Você depende de outras pessoas também. Até para que não te suba soberba, né? Vamos concordar de que se a gente começar sozinho vencendo a vida, perseverando em oração, em palavra, eu conheço muito da palavra e tal, você vai ter soberba. Isso é fato, tá? E aí eu vou lembrar, eu não vou trazer aqui porque eu teria que achar, tá? Se a gente lembrar, a gente vai lembrar de uma batalha que teve lá em Êxodo, a batalha onde é um texto bem conhecido também, uma história bem conhecida, quando um povo, agora eu não recordo o nome, por isso que eu não vou falar, tá? Não vou mencionar, acho que é os Amalequitas, se não estiver enganado. Se alguém lembrar aí, me corrija, tá? Que acontecia o quê? Foi quando Moisés sobe ao monte com Arão e com Hur, e ali naquele monte ele levanta os braços e toda vez que ele levantava, o povo estava vencendo. O povo estava vencendo. E aí ele cansava os braços e aí o povo hebreu começava a perder aquela batalha. E aí o Arão e o Hur foram lá e seguraram e estendiam as mãos dele. Ou seja, Êxodo 17, versículo 8. É isso mesmo, guerra contra os amalequitas. Muito obrigado, Cacá. Então, é isso, tá? Isso é uma demonstração, isso é um bom paralelo para a gente. Isso é um bom paralelo para a gente do quê? De demonstração de que nós... De demonstração do quê? De que nós não podemos vencer sozinhos. Precisamos sempre de outras pessoas, tá? Vamos sempre precisar. Então, assim, tenha sempre em mente na sua vida e na sua caminhada pessoas próximas, sim, pessoas de Deus, não religiosos, tá? Encontre essas pessoas e tenha elas para ter uma vida de comunhão contigo, às vezes falando da palavra, às vezes orando, às vezes conversando sobre a vida, sim, que seja, mas que sejam pessoas sábias e que possam te auxiliar para que você chegue no pleno conhecimento, tá? Porque Deus muitas vezes vai usar pessoas para fazer com que você cresça, para fazer com que você seja mais maduro na sua fé, ok? E o último ponto aqui, verso 47, que vai dizer assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tá? Então, todas essas atitudes que a gente viu aí em Atos 2, tudo isso que a gente falou, chega e desemboca finalmente, então, nesse final, que é o quê? Que é a demonstração de que quando nós caminhamos uma vida correta com Cristo, quando nós caminhamos uma vida debaixo da obediência de Deus, em comunidade, em unidade, em comunhão, em oração, em perseverança, buscando a obediência na doutrina de Deus, Deus acrescenta na vida da igreja.
Então, não estou aqui dizendo que seja exclusivamente culpa nossa se igrejas não estão tendo pessoas mais santas, mas sim, a gente tem uma parcela de responsabilidade sobre todas essas coisas, tá bem? Então, a gente precisa estar sempre atento a isso, porque não é só Deus que vai levar uma pessoa. A gente tem aí, enfim, existiram algumas pessoas, tá? Só para usar como exemplo do que eu vou querer dizer. Existiram algumas pessoas, pouquíssimas, mas aconteceu, que falaram aí que agora dia 8 de abril ia ter um arrebatamento da igreja. Infelizmente aconteceu, tá? Enfim, o que aconteceu? Muitas outras pessoas, por isso não ter acontecido, escarneceram da palavra de Deus. Escarneceram de Deus. Basicamente disseram exatamente aquela frase que você já conhece. Onde está o seu Deus? Então, quando a gente... esse é um ponto um pouco mais assim extremo, mas o que eu quero dizer? Quando a gente vive uma vida cristã fora da obediência da palavra de Deus, vivendo a vida do jeito que a gente quer, do jeito que a gente entende que tem que ser, a gente vai ver exatamente essas coisas. A gente vai ver pessoas escarnecendo da palavra de Deus. Muitas vezes a gente pode ser uma pessoa que está indo na igreja, tudo fazendo, mas a gente não está vivendo uma vida de obediência, não está demonstrando isso para outras pessoas. E essas pessoas, mesmo que não seja em palavras, mas no seu íntimo ela vai escarnecer de Deus e muitas vezes vai descrer de Deus. E isso a gente vai ter que dar conta. É por isso que eu digo que a gente precisa ter temor sobre essas coisas. Aí sim eu poderia dizer, tenha medo sobre essas coisas. Porque sobre essas coisas a gente vai ser cobrado. Se você não souber evangelizar uma pessoa, às vezes com a sua vida, não com as suas palavras, mas com a sua vida, provavelmente essa pessoa vai ser cobrada de Deus por ti, porque provavelmente você vai ser uma parcela daquelas que vai desviar ela do caminho de Jesus. Então, nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. É basicamente igual aquela história que talvez você já tenha ouvido, né? De que tem lá o crente tal, pá, e aí a pessoa é bem crente, santo mesmo, busca uma vida de obediência a Deus, e ninguém dá bola para ele, dá bola, mas quando tem um problema, a pessoa vai correr atrás de quem? Vai correr atrás daquela pessoa. Por quê? Porque ela reconhece a Cristo naquela pessoa. Porque ela sabe que Deus está com aquela pessoa. Então ela sabe que existe um Deus sobre a vida daquela pessoa. Agora, quando a pessoa vive a sua vida de qualquer jeito, do jeito que ela quer, mentindo, enganando, passando a perna, falando palavrões, fazendo o que bem entende, reclamando da chefia, murmurando por aí pela vida e tudo mais, o que acontece? Quando as pessoas têm problemas, elas não vão correr a você. Por quê? Porque para elas, você só tem mais uma crendice. Você não tem um Deus. Então, nós precisamos ficar atentos sobre isso. Porque a vida da igreja ela é acrescentada através de pessoas que também se achegam por conta de pessoas que vivem uma vida reta e justa. Tá bom? Esse é o nosso estudo de hoje, que passou de 1 hora, com certeza, né? Não sei se passou, mas enfim, ficou bem um pouquinho mais extenso. Mas eu agradeço que vocês